Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Eu vou começar o vídeo de hoje lendo Provérbios 28, versículo 1, que diz assim: Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Olha, esta palavra perverso, no hebraico significa o indivíduo que está cometendo um erro, um indivíduo que está cometendo uma injustiça, mas também significa alguém que está se sentindo culpado por ter cometido alguma coisa que o condena. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como se mover da culpa para o arrependimento. Porque a verdade é que a culpa é como um ácido que corrói a nossa alma. É como uma montanha que se interpõe ao arrependimento, né? E que impede que a gente encontre a solução para a culpa. Nós convivemos nesse mundo pecaminoso com as tentações, com erros, com acertos, mas sempre, não tenho dúvida disso, sempre haverá o acusador, o diabo, aquele que, segundo a palavra, nos acusa de dia e de noite. E por causa disso, muitas pessoas deixam de expressar o seu potencial, deixam de viver uma vida de paz, de alegria, de liberdade, de felicidade, porque estão o tempo todo lidando com a culpa. Olha, se a gente pudesse ler o pensamento das pessoas, a gente ia ficar muito surpreso por descobrir quanta gente lida com a culpa diariamente. Então hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de culpa e esse estudo vai ser muito importante para você poder lidar com as acusações do inimigo e aquilo que é de fato uma culpa real. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, se já é inscrito, que curta, que compartilhe, que comente, porque esse é um vídeo muito importante. Afinal de contas, todos nós muitas vezes temos que lidar com a culpa, até porque vivemos num mundo caído, né, decaído, e certamente nós cometemos erros também. Eu vou dar alguns exemplos de pensamentos que muitas vezes são repetitivos na vida das pessoas, gerando uma culpa endógena, gerando uma culpa que a pessoa não consegue se livrar dela. Por exemplo, aquela garota que ficou grávida sem estar casada, tem medo de contar aos pais. É o marido que está vivendo em adultério e tem medo de ser pego. É o jovem que luta com uma atração por um outro jovem do mesmo sexo. É o funcionário que está enrolando o trabalho, às vezes vendo e-mails, né, vendo coisas na internet e tem medo também de ser flagrado pelo seu chefe. É o indivíduo que está obeso e sente culpa por não conseguir emagrecer. E a lista poderia continuar indefinidamente. Existem muitas razões por que as pessoas sentem culpa, gente. A verdade é que a culpa é um sentimento horroroso que nos consome por dentro e nos impede de viver em paz. Mas hoje, gente, eu quero pensar na culpa como essa montanha que eu falei, que bloqueia o nosso caminho para a felicidade, para a paz, que é o arrependimento. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre 3 tipos de culpas e também como nós podemos nos livrar dela e caminhar em direção ao arrependimento. O primeiro tipo de culpa, gente, é a chamada culpa judicial, tá? Isso é um termo teológico que significa que antes de crermos em Jesus, todos nós somos culpados perante Deus, tá? É isso que a teologia chama de culpa judicial. Deus, como criador do universo, ele estabeleceu os princípios de bem e de mal. Ele estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, ele tem o direito de julgar a todos os que violam os seus padrões, né? E como diz a palavra de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá em Romanos 3:23. Ou seja, nós podemos até ter as nossas opiniões a respeito do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é imoral, mas quem realmente tem o direito de julgar isso é Deus. Ele opera num nível completamente diferente do nosso. Ele não se submete aos nossos padrões éticos, às nossas opiniões e tampouco
ele vai julgar baseado nos nossos critérios. Segundo a Bíblia, gente, o padrão de Deus é a perfeição. 1 Pedro 1,16 diz, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, o padrão de Deus é a perfeição, é a santidade. Nenhum de nós atinge esse padrão perfeito que Deus exige. Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus Cristo, portanto, é o único meio de sermos perdoados desta condenação e desta culpa judicial. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, aquele que não pecou, Deus o fez pecado, para que nós, que somos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é a morte substitutiva, né? O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Então, apesar do fato de Jesus nos conceder o perdão, enquanto estivermos nesse mundo caído, a gente continua a pecar. Não estou aqui dizendo que devemos pecar, não, devemos lutar contra, mas esse mundo é um mundo decaído, nós continuamos tendo a natureza pecaminosa em nós, então nós lutamos contra isso, às vezes vencemos, às vezes perdemos, né? Mas vem o segundo tipo de culpa também, que todos nós temos que lidar, que é a culpa ética. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Lá em João 16, versículo 8, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira, a culpa judicial, diz respeito ao estado pecaminoso que toda a humanidade está, quando ele está sem Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é isso? Então, no momento que alguém aceita Jesus, ele se torna justiça, né? Ele recebe a justiça de Deus, de Cristo, e passa para Jesus os seus pecados. Esse processo chama de justificação. Na verdade, é um ato declaratório de Deus imediato quando o indivíduo nasce de novo, quando ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a segunda culpa, que é a culpa ética, gente, é aquela culpa que vem mesmo para o crente que já foi salvo, que já foi justificado, quando ele desvia da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos convence quando nós erramos, quando nós pecamos, né? Então, toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, a palavra de Deus, aí, então, nós pecamos. E esse pecado e essa culpa é genuína, ela é gerada pelo Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Gente, mas tem um terceiro tipo de culpa, que é a culpa falsa, que é resultado do quê? Da quebra dos padrões humanos, da cultura, do meio que você vive, tá? Essa culpa, ela não é real, tá? Ela não é real, você não deveria sentir essa culpa, até porque o padrão que está te levando à culpa não vem de Deus. Então, eu vou dar dois exemplos aqui de uma culpa circunstancial ou de uma culpa falsa. Por exemplo, o perfeccionista, ele sente culpa o tempo inteiro, porque por mais que ele tente alcançar o padrão de perfeição que ele exige, ele nunca consegue. Então ele sempre se acha feio, porque ele não chegou à perfeição da beleza, ele se acha incapaz, porque tudo que ele faz não é perfeito. Pode até ser muito bom, mas não é perfeito. Então ele está sempre achando que ele não atingiu o padrão, ele não celebra as conquistas que ele tem, ele não celebra os progressos que ele faz. Por quê? Porque o padrão dele é a perfeição. É muito duro, viu, gente? Viver debaixo desse perfeccionismo é terrível, tá? Agora, indivíduos muitas vezes que não se encaixam no padrão exigido pela sociedade, eles sentem esse tipo de culpa. Uma culpa falsa, porque na verdade ela não é uma exigência de Deus, ele não está se desviando do padrão de Deus, ele está, na verdade, se desviando do padrão que a sociedade exige. Agora, como lidar com a culpa, gente? Eu vou falar
de dois comportamentos muito comuns para a culpa, como as pessoas lidam com a culpa. E esses dois comportamentos, essas duas respostas à culpa estão lá encontradas no Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A primeira resposta para a culpa é o silêncio. É o indivíduo que está em pecado, mas ele não faz nada com isso. Ele se consome pela culpa, ele sabe que ele está errado, porém ele não faz nada para mudar isso. É como Davi, por exemplo, que adulterou, com Betseba, a mulher de Urias, e aquilo acabou consumindo a ele. Por quê? Porque a Betseba ficou grávida e ele teve que mandar, porque quando aparecesse a gravidez dela, ia ser apedrejada pela lei, Então, ele teve que chegar a uma decisão muito difícil, mandou Urias, o marido, para a frente do campo de batalha e deu ordem para que ninguém o defendesse, para que ele morresse ali na luta com os inimigos. Por quê? Porque em seguida Davi vai e se casa com ela, e o filho de Davi com Betseba pode parecer que é filho dele, depois que eles se casaram, e na verdade foi antes, foi um adultério. Mas esse filho nasceu e morreu, e Davi durante todo aquele período deve ter sentido muita culpa. E ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, ele estava em silêncio, E ele começou a ter respostas no corpo físico por conta desse problema de alma, Envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O indivíduo que está debaixo de culpa, gente, ele está o tempo inteiro, mal fisicamente, mal emocionalmente. Por quê? Porque aquela culpa o acusa e ele não faz nada para mudar isso. Mas o segundo comportamento que o Salmo 32 nos ensina é a confissão. O versículo 5 diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Querido, você só tem essas duas atitudes em relação ao pecado. Ou você guarda para si e vai se sentir mal e vai continuar mal, ou você confessa a Deus. E ao confessar a Deus, os seus pecados são perdoados. Deus sempre perdoa a iniquidade daqueles que confessam a Ele. A Bíblia diz, que se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de todas as injustiças. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, lembre-se, existe a culpa falsa, aquela que é imposta pelo padrão da sociedade. E essa culpa falsa não é culpa, porque muitas vezes o que a sociedade impõe não é o certo. Existe a culpa judicial, que é a culpa que todos os seres humanos estão debaixo até que eles encontrem Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque somos pecadores, nascemos em pecado e a nossa condição antes de Cristo é a de pecadores. Mas depois de Jesus, Ele nos justifica e ao invés de sermos pecadores, somos pecadores que foram justificados. Mas existe a culpa real, aquela culpa que é natural quando nós transgredimos a lei de Deus. É o Espírito Santo quem fala conosco, mas o Espírito jamais nos confronta para que nos sintamos culpados. Ele nos confronta para que nós confessemos a nossa culpa. Então eu quero te dar um desafio. Confesse o seu pecado, porque o teu espírito vai agradecer, a tua alma vai estar sarada, você vai viver livre, você vai contornar a montanha, vai chegar no arrependimento e vai provar a alegria, a paz que excede o entendimento por ter a sua culpa e os seus pecados perdoados. Amém? Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar muita gente que está debaixo dessa culpa. Beijo no coração de todos vocês. Eu te amo e Jesus também.